Olá amigos do canal, eu não sabia. Esse canal foi criado para levar conhecimento de uma variedade de coisas, até você pode ter ouvido falar, mas que não chegou a ser bem específico. Hoje vamos falar sobre uma curiosidade animal. A partir daí começa a nossa curiosidade de hoje, que é de falarmos dos leões que eram irmãos, e que viviam exatamente na região onde teria que ser construído essa ponte que foi projetada para cruzar o rio Tsavo, uma localização estratégica mas geograficamente difícil. Os famosos leões de Tsavo. Esse é um dos casos mais fascinantes, e assustadores, da zoologia. Em 1898, dois leões sem juba aterrorizaram a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no Quênia. Diferente do que diziam as lendas da época, de que seriam demônios ou espíritos, a ciência moderna encontrou motivos bem mais terrenos para esse comportamento. Aqui estão os principais motivos. Primeiro motivo: problemas dentários e dor. Análises recentes nos crânios dos leões, que estão no Field Museum, em Chicago, revelaram que o leão líder sofria de uma infecção grave na raiz de um canino. Qual a consequência disso? Caçar presas naturais, como zebras e búfalos, exige muita força para derrubar e morder couro rígido. Com uma dor de dente insuportável, os humanos tornaram-se uma alternativa muito mais macia e fácil de imobilizar. Segundo motivo: peste bovina e escassez de comida na época. Naquela década, uma epidemia de peste bovina dizimou as populações de herbívoros na região. Com menos presas naturais disponíveis, os leões tiveram que improvisar o cardápio para não morrerem de fome. Terceiro motivo: oportunismo geográfico. A construção da ferrovia trouxe milhares de trabalhadores para o meio do território dos leões. Consequência disso: acampamentos expostos. Os trabalhadores dormiam em tendas que não ofereciam proteção real. Isso favorecia muito a facilidade de predar um homem que dormia exausto depois de um dia de trabalho na ferrovia. Rituais funerários. Havia o hábito na época de deixar corpos de trabalhadores que morriam por doenças ou acidentes em covas rasas ou áreas próximas, o que pode ter viciado os leões no gosto pela carne humana, geralmente em covas simples, próximas aos acampamentos. Características dos leões locais. A falta de juba. Os leões de Tsavo não tinham juba, o que é comum naquela região específica devido ao calor e à vegetação espinhosa. Isso os tornava mais ágeis para se esconder na mata baixa e atacar por surpresa, facilitando as emboscadas nos acampamentos. Quantas pessoas eles realmente comeram? Embora a lenda fale em 135 vítimas, estudos de isótopos nos ossos dos leões sugerem um número menor, por volta de 28 a 35 pessoas. Ainda assim, é um número impressionante para apenas 2 animais em poucos meses. Curiosidade: o filme A Sombra e a Escuridão, 1996, retrata essa história de forma bem dramática, embora tome várias liberdades criativas sobre o comportamento dos animais. Com certeza! Se você quer mergulhar mais fundo na história real e entender a ciência por trás desses predadores, aqui estão as melhores recomendações. Onde assistir? National Geographic, Netflix. Há um episódio focado especificamente na análise científica dos crânios dos leões de Tsavo. Eles mostram como os cientistas usaram microscópios para provar que os dentes deles estavam quebrados. Como eles foram finalmente caçados? A caçada foi liderada pelo engenheiro britânico John Henry Patterson. Não foi nada fácil. Meses de fracasso, Patterson tentou usar armadilhas e veneno, mas os leões eram extremamente espertos e evitavam as ciladas. O primeiro leão foi morto em dezembro de 1898. Patterson o atingiu com vários tiros durante a noite, depois de passar horas esperando em uma plataforma improvisada. O segundo leão era ainda mais resistente. Ele levou cerca de 9 tiros de 3 rifles diferentes antes de finalmente cair. Ele chegou a morrer tentando subir na árvore onde Patterson estava escondido para atacá-lo, mesmo já estando mortalmente ferido. O legado. Após a morte, Patterson guardou as peles como tapetes por 25 anos, até que as vendeu para o Field Museum de Chicago. Lá, eles foram reconstruídos e empalhados. O que mais impressiona os cientistas hoje é que os leões de Tsavo não eram loucos, eles eram adaptáveis.
Eles aprenderam que humanos eram presas lentas, sem garras, sem visão noturna e que viviam em grupos fáceis de localizar. Os leões de Tsavo são quase uma subespécie à parte em termos de aparência e comportamento social. Se você colocasse um leão de Tsavo ao lado de um leão do Serengeti, aqueles clássicos de documentário, a diferença seria nítida. Aqui estão as principais distinções. A ausência de juba. Essa é a característica mais marcante. Enquanto o leão comum ostenta uma juba farta para atrair fêmeas e proteger o pescoço em brigas, os machos de Tsavo são carecas ou têm apenas uma penugem rala. Por quê? O clima em Tsavo é muito mais quente e seco. Uma juba grande faria o leão superaquecer. Além disso, a vegetação lá é cheia de arbustos com espinhos, uma juba ficaria presa nos galhos, atrapalhando a caça. Haréns maiores. Nos documentários tradicionais, vemos um ou dois machos cuidando de um grupo de fêmeas. Em Tsavo, a estrutura social é um pouco diferente. O rei solitário, é comum encontrar apenas um macho dominante para um grupo grande de fêmeas, até 7 ou 8, em vez da coalizão de irmãos que vemos em outros lugares. Territorialismo extremo. Como a comida e a água são mais escassas em Tsavo, esses leões tendem a ser mais agressivos e territoriais para proteger seus recursos. Tamanho e força. Embora não tenham juba, os leões de Tsavo costumam ser maiores e mais musculosos do que a média. Eles vivem em um terreno difícil e caçam presas grandes sozinhos ou em duplas, o que exige um físico extremamente potente. Dieta e oportunismo. Leões comuns geralmente têm preferências, como zebras e gnus. Os leões de Tsavo são conhecidos por serem hiperoportunistas. Se não houver grandes herbívoros, eles caçam desde pequenos roedores até girafas, e como vimos na história da ferrovia, humanos. Eles não desperdiçam nenhuma chance de proteína. É curioso pensar que a evolução os moldou perfeitamente para sobreviver em um dos ambientes mais hostis da África. Fez com que esses dois... A cavidade pulpar estava exposta, com cerca de 8 milímetros de diâmetro.